Abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Na congregação de Pontal do Araguaia, hoje também foi como o Tom mencionou, hoje também está sendo o encerramento do nosso mês da família, que começou em maio e acabou se prorrogando para junho. E sempre que mencionamos a respeito de famílias, principalmente no meio cristão, temos talvez uma ideia equivocada de que sempre tudo acontece a mil maravilhas. Mas a família cristã passa por problemas. Enquanto estava no seminário, eu recebi uma visita de alguém aqui do Mato Grosso, em minha casa. E eu, morando em São Paulo, recebi a ligação dizendo: venha me buscar no aeroporto. Uma sensação de alegria e de tristeza me ocorreu, porque eu estava alegre, querendo rever a pessoa e matar as saudades. Mas eu estava numa semana complicadíssima, com 2 provas e um trabalho a ser entregue. E a pessoa me pegou de surpresa. Assim que eu o busquei, recebi a informação de que ele queria viajar para o interior de São Paulo e voltar apenas no final de semana. E ele disse: olha, não é possível, eu tenho algumas atividades no seminário e também na igreja onde eu estou trabalhando. Eu não tenho condições. Me foi pego de surpresa, eu não me programei para isso. Bem, é claro que este conhecido tão querido chegar em minha casa num momento não muito apropriado me trouxe alguns problemas, mas nada que não pudesse ser resolvido. Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio no momento mais apropriado possível. Jesus Cristo veio enquanto o Império Romano governava, e ele já tinha asfaltado as estradas, pavimentado as estradas, de modo tão perfeito que o trânsito das pessoas na região era muito bem feito. Os correios funcionavam naquela época como nunca antes. A língua grega, ensinada a cada povo colonizado e dominado pelos romanos, facilitava a comunicação entre todas estas pessoas. As navegações também facilitavam as indas e vindas. Além disso, o Jesus Cristo veio num local muito estratégico, que foi a Palestina, um lugar de trânsito, onde as pessoas passavam por lá para transitar entre Europa, Ásia e também África. Era o local ideal para Jesus Cristo vir, era a época ideal para Jesus Cristo aparecer. Mas para José e Maria, parece que não foi tão bem apropriado este momento. Jesus Cristo, quando surgiu na família
que está naquele protótipo de família que estava agora José e Maria noivos, trouxe muitos problemas àquele casal. Jesus Cristo, no texto que lemos, o texto que lemos nos mostra que Jesus Cristo trouxe problemas a esta família. Mas não só isso, este texto mostra que também Jesus Cristo foi um meio para que esta família conhecesse mais a palavra de Deus. E Jesus Cristo, claro, Ele também une esta família. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você observasse que no capítulo 1, dos versículos de 1 a 17, ele menciona o nascimento miraculoso de Jesus Cristo, dizendo que ele foi gerado apenas de Maria, mas somente como uma citação. Agora, nessa segunda parte, dos versículos de 18 a 25, isso é estendido, é dito com maiores detalhes e uma maior ênfase para mostrar como aconteceu este nascimento. E estudando e observando este texto, nós podemos ver que o primeiro problema que Jesus Cristo trouxe a esta família foi uma gravidez na adolescência. Ao pesquisar sobre este texto, descobri que as mulheres, Maria certamente não tinha 20 anos quando teve Jesus. Mas a minha maior surpresa foi quando descobri que a maioria dos pesquisadores, a maioria dos autores dizem que naquela época, naquela região, a cultura era que uma jovem deveria se casar assim que começasse o seu ciclo menstrual. Ou seja, Maria teria por volta de 13 anos. Se isso aconteceu, e provavelmente aconteceu, Maria engravidou na adolescência. E a responsabilidade de gerar e educar o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, estava nas mãos de uma adolescente. É claro que o texto ele não aponta a idade dos noivos, mas isso era algo muito comum aos leitores de Mateus. Eles conheciam bem como era a cultura da época e entendiam que tratava-se de uma moça muito jovem. E é importante ressaltar que na cultura atual, para a política educacional de nosso país, esta idade é a idade da irresponsabilidade, onde o indivíduo não consegue decidir quanto ao seu futuro, não consegue decidir quanto à sua sexualidade, não consegue decidir quanto ao seu trabalho. Mas Deus colocou uma imensa responsabilidade nas mãos de uma adolescente, e mais, ela já estava noiva. José, provavelmente mais velho, eu não consegui encontrar menções sobre a sua idade, mas descobri que naquela época homens se casavam até os 18 anos. E o comum daquela época era que homens solteiros com mais de 18 anos, eles pagavam impostos anuais à sinagoga. De modo que, possivelmente até os 20 anos, José também estivesse casado. E este noivado de José e Maria eram diferentes do noivado que nós conhecemos. O compromisso entre o noivo e o pai da noiva, os pais da noiva já eram firmados como um casamento. Eles já se chamavam de marido e mulher, mas eles não tinham nenhuma intimidade. E o controle do casal era bem rigoroso. Textos daquela época dizem que se um casal ficasse sozinho por cerca de 20 minutos, eles já teriam tido intimidades. Por isso, não era de se estranhar que Maria resolvesse, por exemplo, ir visitar sua prima Isabel. Ninguém estranharia esse tipo de atitude. Ela visitar sua prima Isabel e lá ficar por algum tempo. Talvez fosse até uma forma de vigiar. Mas quando Maria voltou para Nazaré, voltou da Judéia para Nazaré, a gestação era impossível de se encobrir. Não sabemos como foi este diálogo entre José
e Maria? Como os dois conversaram a respeito desse assunto? Não sabemos o que Maria disse, não sabemos como José falou algumas palavras para ela neste momento. Mas temos a convicção de que, por ser justo, José não quis ficar com Maria. Jesus Cristo não trouxe apenas o problema de uma gravidez na adolescência, mas Jesus Cristo, quando chegou na família, causou uma dificuldade tão grande que ameaçou o casal a se divorciar. As dificuldades deste casal estavam gigantescas e ameaçavam se separar. Maria estava grávida e José poderia levá-la aos tribunais, poderia ela ser envergonhada publicamente, poderia ela ter dito: José, o que aconteceu foi obra do Espírito Santo. Como assim? Seria justo se José a denunciasse aos tribunais. Maria, por estar grávida, implicava em adultério, e José não queria ser cúmplice deste pecado. Mas José também era misericordioso. Ele não queria prejudicar a jovem que ele tinha decidido amar. Por isso, ele poderia, ao invés de expor publicamente, chamar 2 testemunhas e ali desfazer o casamento em um divórcio. O texto diz no versículo 19: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, ele não queria, ele não desejava denunciá-la, mas resolveu afastar-se secretamente, resolveu divorciar-se. A desonra de assumir um filho fruto de um adultério não competia a este homem honrado. Ele não queria. Em tempos anteriores, Maria poderia ser apedrejada. Naquela época isso era até raro de acontecer por causa do controle romano, mas ela seria humilhada, envergonhada. Isso poderia prejudicar tanto a moça quanto também ao seu bebê. Enquanto José pensava sobre as atitudes que deveria tomar, diz o versículo 20: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Jesus Cristo, ele não traz apenas problemas à família. É claro que ser um cristão, nós enfrentamos diversas dificuldades. Mas Jesus Cristo não traz apenas problemas. Ele nos faz voltar para a sua palavra. Ele nos faz nos debruçar sobre as Escrituras. Ele nos faz conhecer a palavra de Deus. E esta palavra veio de forma sobrenatural. O texto diz que ele estava em sonho e o anjo do Senhor é que lhe apareceu. Talvez o mesmo que teria aparecido a Maria, chamado Gabriel, mas Mateus prefere usar a expressão conhecida dos judeus, o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus é o único nas Escrituras que mostra anjo aparecendo em um sonho, se comunicando, falando às pessoas, mostrando algo único e especial. E José, ele é chamado pelo nome da sua genealogia, descrita no texto anterior, mostrando que este anjo conhecia aquele homem justo com quem falava. Então o anjo lhe diz uma mensagem que lhe impactou profundamente: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Maria não o traiu, não tratava-se de um adultério. Era verdade, Maria estava grávida.
e era do Espírito Santo. Quando o anjo diz a José para não temer, é porque ele enfrentaria ainda outros problemas para realizar esta ordem. O anjo diz que o filho de Maria foi gerado pelo Espírito Santo, ela ainda era virgem. Então aqui José tinha a certeza de que não houve traição e poderia assumir esta mulher. E o curioso é que naquela época, em muitas outras divindades, havia relatos, histórias de deuses que desciam dos céus e vinham, e os textos narravam inclusive a intimidade destes deuses com as mulheres e geravam os filhos. Mas aqui não, o texto diz que o Espírito Santo, que Maria estava grávida do Espírito Santo, mas ela manteve-se virgem. Algo também inédito na literatura antiga. É uma história diferente. E a palavra de Deus, ela também fala de um Messias diferente. Observe que o anjo diz assim: ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. O anjo não diz apenas para José se casar com Maria, ele também ordena que assumisse a paternidade, ele colocasse um filho, lhe colocasse um nome, e o nome seria de Jesus. E o nome de Jesus era um nome bem comum para a época. Outros nomes como Oséias, Josué eram variações do mesmo nome, que significava Jeová é salvação. E esta seria a função do menino. Mateus escreve este evangelho inicialmente aos judeus que moravam na Palestina antes dela ser destruída pelo Império Romano. E quando ele começa a sua história, no versículo 1, ele começa descrevendo que se trata do filho de Davi. E então ele começa descrevendo de que de fato ele tem direito ao trono. Ele é o Messias prometido, filho da descendência de Davi. Então agora Mateus diz que o nome deste menino será Jesus, porque será salvação. É Jeová trazendo salvação ao seu povo. O judeu atento, ouvindo essa mensagem de Mateus, estaria atento, curioso, e ele sabia, se surgisse um Messias nessa época, era para livrá-lo do Império Romano. Mas Mateus fala de um Messias diferente, o Messias tão aguardado, o Cristo esperado por tantos séculos, aparece não com o intuito de salvar do Império Romano, mas para salvar o seu povo dos pecados deles. Observe novamente este versículo de número 21. O texto diz: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Diz que o nome será Jesus, porque ele salvará. Não há aqui nenhuma condicional, há aqui uma certeza. Aqui está a obra perfeita de Jesus Cristo para realizar o que tem para fazer. Ainda mais, diz que e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo. Encontramos aqui uma limitação para a obra de Cristo, um direcionamento para a obra de Cristo. Ele não salvará o mundo todo, mas salvará apenas o seu povo. O judeu compreendia bem esta mensagem. Ele sabia que fazia parte do povo de Deus. Ele sabia, e a Bíblia nos diz que Jesus Cristo ele não veio apenas para os judeus, mas também para salvar ovelhas que não são do aprisco judaico, mas outras ovelhas, outros povos que não eram judeus. Quando o anjo diz que Jesus salvará o seu povo, ele está se referindo a todas as pessoas, em todas as épocas, espalhadas por todo o tempo. São estas as pessoas que confiaram em Jesus Cristo como seu Salvador. Apenas estas. Mas a frase mais assustadora que o judeu poderia saber é esta parte final:
quando ele diz que ele porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu pecado, não do domínio romano, mas dos pecados deles. Meus irmãos, muito embora a obra de Cristo já estivesse sido concretizada, determinada, antes da criação, ela foi anunciada pouco depois da criação do homem. Quando o homem e sua mulher, quando Adão e Eva, a primeira família, desobedeceram à lei do Senhor, quando a primeira família foi arruinada por causa do pecado, por causa da desobediência, então Deus anunciou que viria sim um homem para destruir completamente o poder do pecado. A esperança só seria concretizada através do próprio Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo para cumprir este propósito. E o que precisamos fazer é tão somente confiar em Cristo Jesus. Assim, confiando em Jesus Cristo, confiando naquele que tem o nome de Jeová, é a nossa salvação. Seremos salvos da culpa do pecado, seremos salvos da escravidão do pecado, seremos salvos da corrupção do pecado, seremos salvos da maldição do pecado, seremos salvos do castigo do pecado, e somente assim herdaremos a vida eterna, e somente assim a família será redimida. E a palavra de Deus, ela não deve ser lida de qualquer forma, mas ela deve ser bem interpretada. Observe o que diz o versículo 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tudo isso aconteceu porque Deus já tinha planejado e decretado antes da fundação do mundo. Tudo isso aconteceu porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Tudo isso aconteceu porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo isso aconteceu porque fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Mateus, ele faz várias citações do Antigo Testamento, e esta é a primeira de 5 para mostrar que Jesus Cristo é de fato o rei dos judeus. E nesta citação, ele fala de quando o rei Acás, citado na genealogia anterior no versículo 9, ele estava enfrentando uma grande ameaça do país chamado Síria, que vinha para lhe atacar. Então Isaías vai até Acás, que não temia a Deus, e diz assim: Deus vai te livrar, Acás, não precisa temer quanto à destruição do país da Assíria, e você pode inclusive pedir um sinal de Deus, peça um sinal. Mas Acás não temia a Deus e não quis pedir um sinal. Então Isaías diz: o Senhor mesmo te dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. O sinal era um milagre, e o milagre consistia em uma virgem dar à luz a um filho. A realização dessa profecia aconteceu porque Isaías, ele profetizava como se já tivesse acontecido, era garantia. E de modo algum Acás perderia esta guerra, porque senão o seu descendente não nasceria. Mateus não tirou uma frase isolada para resolver o problema da família. Ele explica através de uma passagem clara de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Interpretando corretamente as Escrituras, ele traz o casal, ele traz a família a partir da Bíblia para resolver os seus conflitos. E ele diz assim, que ele será chamado pelo nome de Emanuel. Pode talvez surgir um pequeno conflito aqui,
porque Mateus, o anjo diz, o nome será, ele lhe porás o nome de Jesus, mas a profecia diria que o nome seria Emanuel. Mas esses nomes eles eram dados como uma expressão do pai à alegria do filho que tinha. E por isso ele dava nomes com significados, mas principalmente do sentimento do pai. Aqui é ordenado que ele desse o nome de Jeová é salvação, por causa da missão que Jesus Cristo tinha para cumprir. E claro, esta missão era de fazer com que Jesus Cristo fosse a presença de Deus em nosso meio. Não é à toa que Mateus também registra dizendo que Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com eles. E ainda, Mateus encerra o seu evangelho com as palavras de Jesus Cristo dizendo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Observe que a partir do momento que Jesus Cristo entrou nesta família, houve problemas. O texto nos descreve grandes problemas. O casal esteve pronto a se separar. Mas ante as Escrituras, ante a palavra de Deus, que foi muito bem interpretada, estudada para resolver o problema, então agora, este mesmo Cristo resolve o conflito do casal e une, e aperfeiçoa e melhora o relacionamento deles. Diz o versículo 24, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. José e Maria se casaram. Aquele casal que estava prestes o relacionamento que estava prestes a ruir, agora se estabeleceu. Se José quisesse casar com alguém fiel a Deus, teria que ser alguém que estivesse junto a Deus. E eles se casaram porque Deus mandou que se casassem. Deus tinha um propósito com o casamento deles. Deus queria a união destes dois e providenciou para que acontecesse. Ambos eram servos de Deus e por isso enfrentariam qualquer outro problema que surgisse. Maria sabia que o seu marido era um homem temente a Deus, um homem que não era conivente com o pecado. Ela sabia que José se casou com ela, decidido a cuidar dela. Ele poderia ter difamado por se casar com, ele poderia ser difamado por se casar com uma adolescente grávida, mas ele estava resolvido a cuidar dela, tanto dela quanto do bebê, mesmo que passassem por mais dificuldades. José sabia que Maria era temente a Deus, porque ela não o tinha traído, e confiou que Deus tinha a melhor esposa para ele, e segundo a ordem de Deus, ele o fez. O texto inclusive nos dá uma ideia de imediatismo, como se despertado do sono fez imediatamente, como lhe ordenara o anjo do Senhor. José e Maria então agora esperam a chegada do Messias. O texto se encerra trazendo a notícia de que eles não tiveram intimidades até o nascimento do menino. Possivelmente isso aconteceu para que a profecia se cumprisse. Ou seja, a jovem ainda estaria virgem quando desse à luz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. José não tentou impedir que a profecia se cumprisse. Ele não questionou, antes agiu para que ela se cumprisse. Mesmo a tentação sendo grande, resistiu para fazer de acordo com a vontade de Deus. E este último versículo ainda traz uma informação muito pertinente que precisa ser ressaltada. Ele diz que não tiveram intimidades, contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Maria não se manteve virgem após dar à luz a um filho. Ou seja, ela teve inclusive filhos e filhas.
contrariando a doutrina da Igreja Católica Romana, que afirma a perpétua virgindade de Maria. Eu gostaria de, ante este texto, você entendesse que a virgindade de Maria era a mensagem que Mateus queria trazer, informar, ressaltar, para anunciar o milagre do nascimento de Jesus. Que Jesus Cristo não teve uma filiação paterna humana. E nós cremos que Jesus Cristo, o único Filho de Deus, nosso Senhor, foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. E sendo assim, Ele é completamente Deus e completamente homem, e é perfeito para nos salvar. Jesus, Ele trouxe problemas à família, mas Ele levou esta família às Escrituras, para que os seus problemas pudessem ser resolvidos e a família pudesse estar mais unida. Se essa história ainda não faz sentido para você, se ainda parece um conto de fadas, eu te peço que você leia as Escrituras e ore, pedindo a Deus que ilumine a sua mente e te faça crer nas verdades que ela ensina. Agora, se você já crê neste Messias, saiba que Deus já habita em você. Saiba que a chegada dele em sua vida certamente te traz problemas. Saiba que sua família sofrerá e passará por dificuldades por temer a este Jesus Cristo, por confiar nele. Não imagine uma vida sem dificuldades, porque a família de Cristo possui, a família de Cristo enfrenta dificuldades, e Deus usa cada uma dessas dificuldades para fazer com que você vá às Escrituras e aprenda a lidar com elas, para que você vá às Escrituras e se santifique cada vez mais, para que você vá para as Escrituras e faça com que a família esteja mais unida, assim obedecendo a sua palavra. O conflito na família de José e Maria os fez ficar mais fortes. Eles ainda tinham uma grande viagem para a Judéia. Eles ainda tinham um nascimento numa estrebaria para enfrentar. Eles ainda tinham uma perseguição do rei Herodes e uma fuga para o Egito. A vida deles não seria fácil. Eles ainda tinham muitos problemas a se resolver. Mas se estivessem firmes nas Escrituras, Deus os ajudaria a enfrentar cada um destes problemas. Como você tem enfrentado os seus problemas? A quem você recorre para que a sua família tenha paz e alegrias verdadeiras? Eu gostaria de dizer a você que é casado, eu gostaria de te dizer que o seu casamento foi planejado por Deus. Seja qual seja a situação do seu casamento hoje, saiba que foi um casamento planejado por Deus. Assim como Deus planejou o casamento de José e Maria, Ele também planejou o seu casamento. Ele escolheu o seu cônjuge. E se ele foi planejado e executado por Deus, ele deve ser preservado. Não deixe de modo nenhum, não deixe que sentimentos ou as circunstâncias guiem o seu casamento. Antes, faça com que o seu compromisso, com que a palavra de Deus guie o seu casamento. Não deixe o momento resolver os problemas do seu casamento. Vá à palavra de Deus. É ela quem deve guiar. É ela quem deve ser o meio de preservação da sua família. Não use suas próprias ideias. Não use as ideias do mundo. Não se deixe amoldar por filmes, novelas, seriados. Não deixe se moldar por isso. Molde-se pelas Escrituras. Ela é o meio de Deus para a preservação da sua família. Aos solteiros, gostaria de lhes dizer: quer um casamento planejado por Deus?
Obedeça as instruções e as recomendações das Escrituras. Veja o que a Bíblia diz que você deve ter em um cônjuge ideal, e seja este cônjuge. E batalhe para ser esta pessoa que a Bíblia manda que seja. E ainda, a você que veio nesta noite, eu quero te dizer que Deus faz promessas, muitas promessas. Ele prometeu que este menino viria, e prometeu isso bem antes da sua chegada, e cada item Ele cumpriu rigorosamente, não deixou que nada pudesse deixar de cumprir. Mas Ele tem muitas outras promessas. Você conhece as outras promessas de Deus? Você tem examinado as Escrituras para saber quais são as promessas de Deus para o seu casamento, para a sua família, para os seus pais, para os seus filhos? Você conhece as promessas de Deus para eles? Ainda, você confia nessas promessas? Você descansa nas promessas de Deus, do que Ele tem prometido a você? E por fim, o que você tem feito para que essas promessas se cumpram? O quanto você tem se empenhado para que todas as promessas de Deus se realizem em sua vida? Eu gostaria de te convidar a orar, pedindo a Deus para que você conheça as promessas, confie nessas promessas e cumpra as promessas que Ele fez a você. Feche seus olhos, curve sua cabeça, fale com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nos apresentamos a Ti, Senhor, porque temos dificuldades, problemas, conflitos em nosso lar. E, Senhor, poderíamos buscar ajuda em qualquer outro lugar, medidas práticas, várias formas de resolver, tantas coisas que têm dado certo com tantas famílias, mas confiados na Tua promessa, Senhor, nós nos achegamos a Ti e pedimos a Tua ajuda. Ensina-nos, ó Deus, a ler a Tua palavra, a conhecer na Tua Escritura, a como lidar com as dificuldades em nosso lar, para que os conflitos surgidos em casa sejam resolvidos à luz da Tua palavra, que o único método desenvolvido seja a luz da Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos a abrir a Tua palavra para buscar respostas a tantos problemas que enfrentamos em nosso lar. Porque esses problemas surgem para dividir, problemas surgem e se levantam contra as famílias. Circunstâncias essas que sabemos que o Senhor permite. E, ó Deus, nós pedimos a Tua ajuda, porque sabemos que uma vez a aprovação chegando, uma vez nós obedecendo a Tua palavra, então, ó Deus, o Senhor nos fará perseverar, nos fará ser aperfeiçoados, nos ajudará completamente, para que sejamos de acordo com o que o Senhor quer que façamos, para que sejamos de acordo com a família que o Senhor planejou para que fôssemos. Então ajuda-nos, ó Deus. Falamos isso confiados em Jesus Cristo, o Teu Filho, porque confiamos que fazemos parte da Sua família, da família que Ele começou nesta terra. Pertencemos à família de Jesus Cristo e por isso, Senhor, somos Teus filhos e pedimos a Tua ajuda, pedimos o Teu auxílio. Ensina-nos, ó Deus, a conhecer a Tua palavra, a conhecer as Tuas promessas, a obedecê-las, a cumpri-las e confiar no que o Senhor tem para nós. Ensina, Senhor, que nesta noite de comunhão, que nesta noite, ó Deus, onde a Tua família, o Teu povo se reúne, a Tua palavra nos guie à verdade, à paz
e a alegria do Senhor. E é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, é que nós oramos.